Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Daniel Reis e você está na série Tesouros do Grego Bíblico. E hoje nós estamos na nossa quarta aula sobre o tesouro paralambano. Então nessa quarta aula nós vamos estudar aqui e falar algumas questões mais práticas, aplicações para pregadores se inspirarem nesse termo grego tão abençoado que é o paralambano, receber intimamente. Então, sem delongas, vamos para o nosso tesouro de hoje. Então, paralambano, o termo paralambano, como nós já falamos, ele significa receber intimamente. Então, a palavra grega, né, esse é um verbo que tem uma junção de dois termos, que é o para, que é uma preposição que indica intensidade, né? Então o para, que significa ao lado de, junto com o lambano, que é receber, nós temos esse receber para perto, receber de forma íntima, né? Então na quarta aula de hoje nós vamos falar sobre as diferentes passagens bíblicas, né, que o paralambano aparece, analisando sua estrutura gramatical e a aplicação prática também para os pregadores. O primeiro texto aqui que nós elencamos é Marcos capítulo 9, versículo 2, que seria ser recebido no reino de Deus. Olha que interessante. Marcos 9, 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e os levou para o alto monte. Esse texto que nós já estamos trabalhando ele nas outras aulas, trazendo ali as variações dos sinóticos, né? Hoje é a primeira vez que nós trazemos ele em Marcos. E qual que é a análise gramatical que nós temos aqui? Então, o termo que aparece aqui nesse texto é o paralambanei. Isso que está no presente indicativo ativo da terceira pessoa do singular. Lembra que nós falamos sobre a questão do grego, né, que tem os modos verbais, também temos ali as vozes verbais, né, que até falamos sobre a questão da voz média, que para nós é novidade. E também a questão do número, né? Então o número aqui no caso fala sobre se está no plural ou no singular, e aqui nesse caso está na terceira pessoa do singular, né? Então ele tomou, né? Vamos continuar aqui, ó. O uso do presente ativo, né? O presente ativo indica que a ação de tomar para perto não é algo instantâneo ou isolado, mas um processo contínuo que Jesus realiza. Então aqui nesse caso aqui, o verbo no indicativo, ele reforça esse recebimento, né? Que esse recebimento, por ele estar no indicativo, não é uma coisa hipotética, não é assim uma possibilidade, mas é um fato real, é algo concreto que aconteceu nesse caso, né? Então aqui a gente está falando do presente, né? Do presente ativo e indicativo. Então ali Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E qual que é a aplicação que nós temos para os pregadores? Jesus escolhe quem ele quer tomar para perto, né? Ensinando-nos que a intimidade com Deus é o convite divino, é um convite divino. Como nós falamos nas aulas anteriores sobre a questão dessa intimidade, de que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas que ele escolhe aqueles que se dispõem a buscarem maior intimidade com o Senhor, né? Então, esse convite, o Senhor hoje nos convida. Então, você que é pregador, quando você usar esse texto, que Pedro, Tiago e João foram escolhidos por Jesus para uma revelação especial, para algo que requeria intimidade, ele escolheu ativamente. Então a experiência do Monte da Transfiguração não foi
para todos os discípulos, mas para os que ele recebeu mais intimamente. Pregadores devem ensinar que Deus nos chama para momentos de intimidade e revelação, mas devemos responder ao chamado. Imagina se Pedro, Tiago e João não estivessem no ambiente da intimidade naquele momento. Será que eles seriam escolhidos para aquele momento? Né? Então, nós temos que estar aos pés do Senhor Jesus, nós temos que estar buscando continuamente essa intimidade, esse paralambano, receber de forma íntima. Um outro texto também interessante que aparece o paralambano é o Gálatas 1:12. Né? Então, Gálatas 1:12 ele diz assim: porque eu não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui quando Paulo está ali fazendo a exortação aos Gálatas, ele fala sobre o Evangelho. Ele fala que ele não recebeu de homem, né? Mas que foi o Evangelho que ele pregava, que ele estava ali ensinando, foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, pela revelação do Senhor Jesus. Então aqui, o texto que aparece, a declinação de paralambano que aparece aqui, é o paralabon, que está no auristo, ativo indicativo da primeira pessoa do singular. Pronto, pastor, o que significa essa palavra estranha, auristo, né? O auristo, irmãos, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, vamos ler aqui a definição. O uso do auristo indica uma ação pontual e completa, né? Ou seja, Paulo está afirmando que o recebimento do Evangelho foi um evento definitivo, não um processo contínuo. Então, o auristo é como se fosse assim, um evento que aconteceu pontualmente, tipo, é como se fosse algo pontilear, assim. Quando em algum momento, não é algo que é contínuo, mas em algum momento ele foi realizado. Geralmente o auristo ele sempre traz a ideia de algo que aconteceu no passado, mas talvez essa não seja a melhor ideia sobre o auristo. Algo que foi pontual, né? Então, aqui o auristo ele indica que esse recebimento paralambano que Paulo recebeu do Evangelho por revelação, recebeu o Evangelho por revelação, esse recebimento ele foi no auristo ativo indicativo, ou seja, ele foi concreto e ele foi definitivo. É isso que significa aqui a questão do auristo. Então o verbo, ele no ativo mostra que Paulo foi o agente que recebeu a revelação, mas ele enfatiza que isso não veio de homens, e sim de Cristo. Então, aqui no caso, o sujeito é o próprio Evangelho, ou é a própria revelação, porque Paulo, ele recebe. Então, o que é ativo aqui não é o Paulo, né? Quem foi ativo aqui foi a revelação. A revelação foi aqui um ativo que realizou essa revelação, o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele revelou para Paulo de forma concreta e de forma definitiva. E qual é a aplicação aqui para os nossos irmãos pregadores? Né? O Evangelho pode ser recebido de qualquer maneira, mas precisa ser tomado diretamente de Cristo e da palavra de Deus. Olha que legal isso, olha que interessante. Então, até aqueles que não seguem a Cristo, mas assim tão intensamente, como tem até uma passagem que o Senhor diz que quem não é por nós quem não é contra nós é por nós. Então, assim, que importa que o Evangelho seja pregado. Então, mas o Evangelho ele pode ser pregado por qualquer pessoa, mas quem recebe precisa receber isso direto de Cristo. Então, olha que interessante, nós somos só os mensageiros, irmãos.
O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. O poder está ali na pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Então, ensinar sobre isso, quando Paulo recebe, é dizer, olha, aquele que recebe o Evangelho, ele também precisa receber, o Evangelho precisa ser tomado diretamente de Cristo, ainda que sejam por pessoas que estão pregando a palavra do Evangelho. E o outro ponto aqui dos pregadores. Pregadores precisam ensinar que o verdadeiro Evangelho não é tradição humana, mas a revelação divina. Deus, ele ainda tem dado inspiração para que possamos pregar a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos aceitam um evangelho distorcido porque não receberam corretamente de Cristo, né? Então, o evangelho da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está no aoristo, ele está no ativo, ele está no indicativo. Isso significa que nós recebemos diretamente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você vê como um entendimento sobre o grego, nessas nuances da palavra de Deus, vai enriquecendo, né? Como eu sempre digo, irmãos, que ainda que uma pessoa crente em Jesus Cristo não aprenda uma palavra em grego no decorrer da sua vida, o grego, o hebraico, nunca aprenda nada sobre as línguas originais, mas isso não interfere em nada na sua salvação. Ela precisa ser crente em Jesus Cristo e isso basta. Mas quando nós, pregadores, nós extraímos do texto, né, essas nuances do original, nós mergulhamos um pouquinho mais, nós trazemos verdades que são complementares para enriquecer nossa pregação, nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Nosso terceiro versículo de hoje é 1 Tessalonicenses 2,13, que é o crente como um recipiente da verdade. Olha o que diz o texto. 1 Tessalonicenses 2,3 diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois tendo recebido paralambano, né, de nós a palavra da pregação de Deus, o recebeste, não com palavra de homens, mas segundo na verdade, como a palavra de Deus. Então aqui, a nossa análise gramatical, o texto que aparece aqui é o paralabontes, que também está no aoristo ativo, né? Só que agora aqui vai começando a aparecer algumas coisas mais, alguns detalhes a mais que nós vamos aprender no decorrer da nossa série aqui, Tesouros do Grego Bíblico. Qual foi a metodologia que eu escolhi adotar? Então nós temos 4 aulas, certo? Então nessas 4 aulas nós vamos sempre repetir a metodologia. Então, por exemplo, aqui na aula 4, nós estamos fazendo aqui uma aplicação, uma análise gramatical e uma aplicação para os pregadores. Então, sempre, cada tesouro do grego bíblico, nós vamos ter na 4ª aula essa aplicação, né? Então, aí na 3ª aula, nós falamos sobre as vozes verbais. Então, todas as vezes que a gente começar um novo tesouro do grego bíblico, nós vamos, na 3ª aula, falar sobre as vozes. Então não se preocupe em decorar essas coisas, porque aos pouquinhos vai ser natural. Quando você menos esperar, você já vai estar entendendo, porque nós vamos trabalhar aqui na repetição. Então, se você se inscrever nesse canal, se você ativar o sininho das notificações, dá um like. Ó, tô virando já youtuber, hein? Glória a Deus, já tô aprendendo a falar essas coisas. Você vai receber essas aulas aqui de forma gratuita, sem nenhuma segunda intenção. Não estou aqui querendo vender curso, eu não vou aqui chegar no final dessa jornada aqui e falar assim, agora você vai comprar o curso. Não, no máximo que eu vou fazer é fazer uma indicação de um livro meu,
Então, como a gente está falando do Paralambano e eu tenho o Paralambano escrito, já um livro desse, eu vou sempre indicar para você, colocar na descrição. E cada aula, né, claro, eu não tenho todos os tesouros do grego bíblico em livros, mas eu tenho outros livros. Então, cada aula eu vou estar indicando, então isso é o que basta para mim. Mas se você se empenhar e de forma leve, de forma tranquila, abençoada, você vai aprender o grego aos poucos, na prática aqui, não querendo decorar regras gramaticais, mas nós vamos aprender, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui seguir. O que é o auristo ativo do indicativo, auristo ativo do particípio nominativo plural, meu Deus. Diz assim, o uso do auristo particípio indica que os tessalonicenses não apenas ouviram a palavra, mas a receberam de forma completa e definitiva. Olha que interessante. Então, receber a palavra de Deus no nosso coração não pode ser de forma parcial. Nós precisamos receber de forma completa, como no nosso tema aqui, né, desse versículo, crente como recipiente da verdade. A verdade entra em nós. Então essa primeira parte aqui do versículo, ele fala que recebeu, né, eles têm recebido o Paralambano aqui no caso, depois aparece recebeste, mas é uma outra expressão, que é esse edarraste, que também está no auristo médio indicativo, da segunda pessoa do plural, enfatizando que eles não só receberam a palavra, mas assimilaram para si mesmos. Olha que interessante, né, irmãos? Olha que riqueza, né? Eu sou o que mais vou aprender aqui nessa nossa jornada, porque eu sou um estudante como você, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus como você. Então, não se espante se eu aqui gaguejar para explicar alguma coisa, eu também estou aprendendo. Então nós vamos crescer juntos nessa jornada, amém? Eu estou aqui falando de maneira sincera, não estou aqui para me aparecer como o mestre, nada disso. Eu quero aqui, com essa série de mensagens, essa série de tesouros do grego bíblico, poder compartilhar essas nuances tão interessantes do grego para enriquecer a nossa pregação. Então, aqui esse receberam fala sobre, não é o Paralambano, mas fala sobre um receber e também assimilar, né? Então esse texto, e uma dica, irmãos, quando nós estivermos no púlpito pregando, não necessariamente nós precisamos falar esses termos gregos para o povo. Eu não preciso necessariamente falar, eu posso simplesmente falar assim, olha irmãos, esse texto de Tessalonicenses, no original, aqui o recebestes significa que eles assimilaram para si mesmos. Então não preciso necessariamente falar, porque tem muita gente, irmãos, infelizmente muitos pregadores, que eles aprendem as línguas originais para fazer um desfile de conhecimento, né, para mostrar que eles entendem, que eles estudam. E, irmãos, a gente não precisa disso. O que importa é que o evangelho seja pregado, que a igreja seja edificada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos tentando aqui, aprendendo junto, pronunciar, que nem, por exemplo, quando essa letra aqui do alfabeto grego, ela que aqui a gente traduz como X, mas na verdade ela tem uma pronúncia muito mais carregada, né? Gutural, que eles falam, né? Então é um pouco difícil, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Vamos em frente aqui. Então, qual é a aplicação para os pregadores desse trecho? Então, receber a palavra não significa apenas ouvir, mas aceitá-la como a verdade divina e vivê-la, viver a palavra de Deus. Né? Muitos escutam a mensagem do Evangelho, mas não tomam para si com convicção e compromisso. Então esse termo grego aqui, essa questão do auristo ativo, do particípio, fala sobre essa questão de realmente receber
de forma completa, de assimilar a palavra de Deus, de assimilar o Evangelho, e que esse Evangelho possa trazer um impacto, né? O impacto da pregação depende de como as pessoas recebem a palavra. Então os pregadores eles devem orar para que o povo não apenas escute, mas realmente tome para si a mensagem de Deus. Então, pregador, meu irmão, pregadora, minha irmã, sempre que eu oro antes de pregar, eu peço a Deus que a palavra ela cumpra o propósito pelo qual foi mandada. Eu sempre peço a Deus para que as pessoas, que os corações estejam abertos, que os corações deem lugar a palavra, a semente, né, que venha a ser plantada nos corações. Então é muito importante que nós, como pregadores, nos preocupemos como as pessoas. Eu sei que quem convence é o Espírito Santo, eu sei que é o Espírito Santo que faz essa obra no coração das pessoas, mas nós, como pregadores, temos que nos preocupar em ter uma linguagem simples, uma linguagem acessível, que a palavra de Deus brilhe e não o pregador. Amém? Glória a Deus. Hoje eu tô aqui, tô meio exortativo hoje, mas fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Vamos aqui para nosso quarto versículo, onde aparece paralambano. Então, o perigo de receber um falso evangelho, Colossenses 2, de 6 a 8, que diz assim: portanto, assim como recebestes, né, aqui paralambano, né, a declinação de paralambano, Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha que forte isso. Por meio de filosofias e de vãs sutilezas. Então aqui esse texto nos fala de recebermos o Evangelho, parelabete, que também está aqui no auristo, para que nós nos protejamos, para nos proteger o nosso coração, para proteger o nosso coração do perigo de falsos evangelhos, de falsos ensinamentos. Então, qual é a análise gramatical aqui? Paralabete está no auristo ativo indicativo na segunda pessoa do plural. O uso do auristo ativo indica que o recebimento de Cristo foi um evangelho concluído, mas o andar nele deve ser contínuo. Então o auristo é aquela ideia do realizado em um momento, né, concluído. E o ativo e o indicativo é de algo concreto. Então, aqueles que receberam Jesus, né, assim como, essas palavras na Bíblia é muito legal, né? Assim como recebestes Cristo Jesus, assim também temos que andar nele, edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Então nós somos, o ensino da palavra de Deus, ele é muito importante para aqueles que estão, para a igreja do Senhor Jesus, né? Depois, seguindo aqui nossa análise gramatical, o uso do auristo ativo indica que o recebimento de Cristo foi um evento concluído, mas que nós devemos andar nele de maneira contínua, né? Andar nele deve ser contínuo. Depois, a diferença entre receber Cristo e ser levado por falsas filosofias é destacada na sequência do versículo, ou seja, é o contexto que vai, ali o contexto imediato que vai me orientar como pregador. Então não basta só eu falar sobre receber a Cristo, sobre andar nele. Eu preciso aqui compartilhar que existe uma consequência, uma sequência do texto que vai fazer com que aqueles que recebem a Cristo paralambano de forma íntima, de forma concreta, ele vai estar protegido desses falsos ensinamentos. Então, o evangelho ele deve ser recebido corretamente para que a fé seja firme e não abalada por falsos ensinos.
muitos se desviam porque não recebem a Cristo verdadeiramente, mas apenas o conceito superficial dele. É mais do que ouvir sobre, é viver com. Ouvir sobre Jesus, todo mundo pode ouvir. Hoje as mídias sociais estão aí, a internet está aí, nós temos hoje muitos canais, muitas possibilidades de pregar o Evangelho, então muitos vão ouvir o Evangelho, mas eu preciso receber a Cristo, para que o Evangelho transforme a minha existência, a minha alma, que faça uma transformação de dentro para fora. Então aqui nesse trecho, os pregadores devem ensinar que Cristo deve ser tomado como o Senhor absoluto da vida, não apenas uma crença intelectual. Então é comum, irmãos, algumas pessoas bem intencionadas se perderem no meio do caminho. Começa a estudar grego, hebraico, aramaico, começa a estudar teologia, começa a estudar exegese, e aí acaba perdendo um pouco a essência do que o Evangelho traz para nós, que muitas vezes está numa camada de simplicidade. Porque se Deus quisesse complicar a coisa, ele não escolheria, por exemplo, o grego, que era a língua mais comum, né? O grego koiné. Grego koiné, essa expressão significa grego comum. Então era a palavra comum do cotidiano das pessoas, né? Lá com Alexandre o Grande, até um pouco antes de Cristo, ele helenizou ali, a partir do Império Grego, a língua grega. Então as pessoas falavam grego em todos os lugares, então era uma língua comum. Então nós, como pregadores, nós temos que nos desviar do risco de cair na questão, sabe, do ego, de, olha, agora eu estou aprendendo hebraico, começa a falar difícil na igreja, e às vezes as pessoas estão lá, que são simples, muitas vezes nunca vão aprender nada sobre isso, e aí você vai falar, as pessoas vão falar, nossa, o pregador foi uma bênção, mas o que ele pregou? Olha, não sei, ele falou tanta coisa. Então temos que nos desviar do orgulho intelectual. O Evangelho não é algo intelectual, por mais que conheçamos a parte da letra, né? A letra, de maneira, claro, quando fala a letra mata, o espírito vivifica, está falando da lei, né? Que a lei ela vem para condenar, né? A letra mata, mas o espírito ali é o contexto que Paulo estava falando em Romanos. Então, aqui, estudar a letra, estudar o idioma, estudar as línguas originais é uma bênção, mas eu tenho que manter sempre o meu coração com simplicidade, amém? Então, conclusão da nossa aula aqui de hoje. Marcos 9:2, Jesus escolhe quem ele deseja levar para si mesmo, chamando a intimidade, que é a parte da transfiguração. Depois, Gálatas 1:12, o evangelho verdadeiro não é tradição humana, mas revelação divina. Terceiro, 1 Tessalonicenses 2:13, receber a palavra exige convicção e compromisso, não apenas escutar. E Colossenses 2, de 6 a 8, quem recebe Cristo corretamente, anda nele e não se desvia por falsos ensinos. Só aqui nesses 4 versículos aqui já dá para montar uma pregação, meu irmão. Já dá para montar uma pregação. Vamos aqui finalizando, deixa eu ver aqui, ó. Voltarei e vos receberei. Lembra do João 14:3? Voltarei e receberei para mim mesmo, paralabancetomai. Amém? Então, Deus te abençoe e espero que esse tesouro do grego bíblico paralambano tenha sido uma bênção na sua vida, e na próxima aula agora já vai ser um novo tesouro em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.